Nós estamos alegres. Durante esse mês temos falado aqui sobre o Espírito Santo como uma forma de preparo para esse tempo tão especial no calendário cristão, que é a celebração do Pentecostes. Você sabe que no mês de abril nós paramos um tempo para nos lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus, a sua entrega por nós ali na cruz do Calvário. Paramos para nos lembrar que Ele foi o Cordeiro substituto por nós, que Ele se deu por mim, por você. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Mas é claro, não paramos a mensagem por aí, proclamamos que Ele também ressuscitou de dentre os mortos. Ele está vivo, Ele foi assunto aos céus, foi recebido aos céus, e sendo Ele elevado, conforme diz a palavra, Ele nos enviou da parte do Pai o Espírito Santo prometido, conforme Pedro descreve para nós em Atos capítulo 2, ali no seu discurso após o envio do Espírito Santo. Mas antes de Jesus enviar o Espírito sobre os discípulos, Jesus conduziu os discípulos a uma jornada para prepará-los para esse tempo em que o Espírito seria enviado. Mais ou menos como Elias, que conduziu Eliseu por uma jornada, começando ali em Jericó, passando por Gilgal e por tantos outros marcos dos feitos de Deus, antes que Eliseu recebesse porção dobrada do Espírito Santo. Assim também Jesus fez uma peregrinação com os discípulos por marcos geográficos, lugares que eles precisavam passar para que o coração deles estivesse preparado para receber o Espírito Santo de Deus. Você sabe, conforme diz a palavra, Jesus ressuscita naquela manhã de domingo em Jerusalém. As mulheres o confundem com o jardineiro, mas após se revelar a elas, Jesus envia então as mulheres aos discípulos para testemunhar a eles, para pregar a eles, dizendo que Ele havia ressuscitado dos mortos e que Ele gostaria de se encontrar com os discípulos e com Pedro na Galileia. É interessante perceber isso, porque Jesus poderia ter se encontrado imediatamente com os discípulos em Jerusalém. Afinal de contas, todos estavam ali na manhã da ressurreição. A Bíblia inclusive diz para mim e para você que Pedro e João correram ao sepulcro para tentar encontrar o mestre ali, diante do testemunho das mulheres, mas não o viram. O primeiro encontro de Jesus com seus discípulos após a ressurreição, ele aconteceu conforme Marcos nos escreve, na Galileia. E a pergunta é: por que Jesus decidiu se encontrar com os discípulos na Galileia após a ressurreição, para prepará-los para o envio do Espírito Santo? É porque toda a jornada dos discípulos com Jesus começou na Galileia. O Evangelho de João vai mostrar para mim e para você que todos eles foram escolhidos na Galileia. E inclusive vai mostrar para mim e para você que o primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, foi realizado em Caná, uma cidade da região, ou vamos colocar assim na nossa realidade, no estado, no distrito da Galileia. Todos os discípulos foram escolhidos ali, e a jornada de todos eles com Jesus começou na região da Galileia, começou ali nas imediações da Galileia. Ou seja, as primeiras marcas produzidas por Jesus no coração daqueles discípulos se deu na Galileia. Aconteceu ali. Foi ali que os discípulos viram a água ser transformada em vinho. Foi ali que os discípulos viram a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Foram ali que os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. Foi ali que Pedro andou sobre as águas com o Senhor Jesus. Foi ali que eles viram o poder da palavra de Jesus e viram os primeiros sinais. Foi ali pela primeira vez que Pedro foi impactado pela pessoa de Jesus, e ele decidiu segui-lo, assim como os demais. Ou seja, a Galileia é o lugar do primeiro amor dos discípulos de Jesus. A Galileia é o lugar onde o fogo da paixão por Jesus foi aceso no coração deles.
E para que aqueles discípulos estivessem com o coração pronto para receber o Espírito Santo, era necessário que aquele fogo do primeiro amor, ele fosse aceso novamente. Ao final de contas, com todos os eventos que haviam acontecido há poucos dias atrás em Jerusalém, aquele fogo havia se apagado. Pedro havia negado Jesus, Judas havia traído Jesus, os demais discípulos haviam o abandonado, e no lugar do amor e da paixão por Jesus e do desejo de seguirem com Ele, por onde quer que Ele fosse, havia se estabelecido no coração desses discípulos o medo, a dúvida, a incredulidade, o desejo pela preservação da sua vida. É verdade que durante todo o ministério de Jesus, os discípulos tiveram que lidar com motivações concorrentes a essa motivação original que o Senhor colocou no coração deles, que era a paixão por seguir e fazer a vontade do seu mestre. Mas você sabe que por tantos momentos durante a caminhada no ministério com Jesus, esses discípulos viveram momentos felizes nessa busca e nessa caminhada de amor. Eles viram Jesus construir sobre eles uma identidade que estava diretamente conectada com a missão, com o propósito e com o próprio Jesus. Pedro ouviu Jesus dizer para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus capítulo 16, os discípulos também tiveram a alegria, em Mateus capítulo 10, de saírem junto com um grupo de 72 pessoas e verem paralíticos andarem, cegos enxergarem, demônios serem expulsos e voltarem tomados de alegria, dizendo para Jesus: Senhor, em teu nome os sinais acontecem. Ou seja, aqueles homens haviam sido marcados por uma paixão profunda pela pessoa, pelo ministério do Senhor Jesus. É claro que, ainda que essa paixão e esse amor por tantos momentos tivesse ali amores concorrentes, constantemente Jesus estava trazendo-os de volta para o lugar correto, para que o amor verdadeiro crescesse ao ponto de esses homens decidirem, assim como Jesus havia decidido, dar a sua vida para que a missão de Deus acontecesse. Mas agora os fatos que aconteceram há poucos dias em Jerusalém não apenas concorreram com esse amor, mas quase que o eliminaram. Quando as mulheres chegam e dizem aos discípulos, dizem aos discípulos, e dizem a Pedro, digam aos discípulos e a Pedro. O nome de Pedro é mencionado junto ao grupo dos discípulos, porque mediante as suas falhas, possivelmente Pedro nem se considerava mais digno de ser chamado discípulo de Jesus. Jesus levou esses homens a Galileia para acender novamente o primeiro amor no coração deles. Assim como o próprio Jesus fez anos posteriores. Em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1 ali, quando ele olha para a igreja de Éfeso e ele diz: tenho porém contra ti isso, que você abandonou o seu primeiro amor, volta para o lugar de onde caíste, arrependa-te e torna a praticar as obras que você praticava no princípio. Assim também Jesus está aqui agora conduzindo esses discípulos às ruas da Galileia, as ruas de onde haviam acontecido os primeiros sinais, para que aquelas lembranças dos primeiros dias pudessem despertar aquele amor e levar os discípulos a ter o coração aquecido para receber a presença do Espírito Santo. E eu digo para você, se nós queremos receber esse Espírito, nosso coração tem que estar aquecido. Eu pergunto para você nesse dia: você ainda se lembra da sua Galileia? Você ainda se lembra dos seus primeiros dias com Jesus? Os primeiros passos que você deu ao lado dele, as primeiras marcas que ele produziu no seu coração, os primeiros sinais, o primeiro toque, a primeira vez que talvez você passou uma madrugada toda de joelhos dobrados, prostrado diante dele, chorando, lágrimas sendo derramadas, lágrimas derramando-se diante dele, por causa da sua paixão. Você ainda se lembra quando você abria a página das Escrituras e ali o seu coração se derramava por causa do amor intenso que
crescia dentro de você por causa da sua paixão por Jesus. Você se lembra como era intenso o seu desejo de ir aos cultos? Você não era movido por um mecanismo, não era mais um encontro, não. Ali você ia para se deleitar, porque você sabia que o amado da sua alma estaria ali esperando por você. Querido, se nós queremos ser impactados com a doce presença do Espírito Santo, Jesus precisa encontrar em nós um coração aquecido. Ele precisa encontrar em nós um coração que ainda queima as chamas do primeiro amor e está desesperado por ser tocado e transformado pela presença do seu doce Espírito. Você ainda se lembra do seu primeiro amor? Sabe, se talvez você me acompanha hoje, o seu coração está frio. Aliás, nós vivemos dias que Jesus disse que isso aconteceria. Jesus disse que no final dos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas Ele não disse de todos. E quantos em função da multiplicação da iniquidade não estão perdendo o seu amor, não estão perdendo a sua paixão, não tem mais anseio pela presença de Deus. Mas Jesus hoje, Ele pode te levar lá na sua Galileia, Ele pode te levar lá nesse lugar do primeiro encontro, Ele pode levar você lá onde Ele tocou o seu coração pela primeira vez, e Ele pode dar as mãos para você nesses lugares, Ele pode começar a andar com você, para que você possa se lembrar da forma como Ele impactou a sua vida, da forma como Ele impactou a sua história. Eu me lembro, alguns meses atrás, eu tive uma experiência maravilhosa, quando Deus falou comigo que eu deveria deixar minha cidade natal e me deslocar para Belo Horizonte, para ingressar no seminário e me preparar para o ministério. Isso aconteceu num lugar, não apenas em Belo Horizonte, mas na minha casa, muito específico. Passado alguns anos, a minha mãe vendeu essa casa, e a pessoa que comprou essa casa, ela me achou na rede social e falou: olha, eu moro na casa que você morou quando você era um adolescente. E eu falei: Senhor, meu Deus, você pode me mandar fotos da casa? Eu gostaria de ver como que ela está por dentro. E essa moça começou a mandar fotos, e a casa ainda é muito parecida com a casa que eu morei. E eu pedi para ela me mandar uma foto muito específica de um ângulo. Quando Jesus falou comigo que eu deveria ir para Belo Horizonte, eu estava sentado na mesa da cozinha, os armários de fundo, e essa moça me mandou essa foto exatamente dessa posição. A cadeira ainda estava ali, posicionada da mesma forma como estava no dia em que Jesus falou no meu coração. E é como se Jesus estivesse me tomando pela mão nesse dia e me levando lá nesse lugar e dizendo: você se lembra? Nesse dia eu marquei o seu coração aqui. Você se lembra? Nesse dia eu te visitei. Seu pai havia falecido, tantas coisas haviam mudado, mas eu ainda estava com você. Eu ainda te visitei nesse dia. Eu ainda semeei fogo no seu coração, e esse fogo queimou dentro de você de uma forma tão sobrenatural que você não pode ficar no lugar onde estava. Você teve que sair do lugar onde você estava para fazer aquilo que eu estava te falando. Eu digo para você nesse dia: Jesus quer te levar para a tua Galileia. Ele quer te levar para o lugar dos primeiros dias. Ele quer te levar para o lugar onde Ele acendeu o fogo no teu coração. Ele quer te levar para o lugar das suas promessas. Ele quer levar você para o lugar onde Ele te disse: eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, eu quero mudar a tua história. Ele quer acender o fogo em você novamente. Ei! Mas você sabe que a história não parou na Galileia. Depois da Galileia eles tiveram que ir para Jerusalém, porque o Espírito não foi derramado na Galileia, o Espírito foi derramado em Jerusalém. E se a Galileia significava o lugar dos primeiros dias, Jerusalém era o lugar do fracasso, era o lugar onde tudo havia se perdido. Mas era nesse lugar que Jesus queria ensinar aos discípulos um princípio tão importante, que é o princípio da perseverança. Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da perda, era o lugar da desgraça, era o lugar do sofrimento, era o lugar da traição, era o lugar do abandono, era o lugar
do fracasso, do medo, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não quer que a gente fuja das nossas Jerusaléns, Ele quer que a gente permaneça lá. E você sabe que essa permanência se deu por 10 dias, 40 Jesus esteve com eles, o Espírito foi derramado no 50º, 50 dias depois. Jesus permaneceu 40, ou seja, faltavam 10 dias. E foi durante esses 10 dias que eles tiveram que permanecer ali em Jerusalém, buscando pelo Espírito Santo. Subiram ao cenáculo. Estivemos ali nesse lugar alguns meses atrás. O mesmo cenáculo aonde poucos dias atrás Jesus esteve com eles celebrando a última ceia. Estavam ali esses 120 homens por 10 dias clamando: Deus envia o Espírito Santo. 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 E passou-se o 10º dia, e veio o 9º dia, eles estavam ali. Deus envia o Espírito Santo. Deus envia o Espírito Santo. Passou-se o 9º dia, veio o 8º dia, veio o 7º dia, veio o 6º dia, veio o 5º dia, veio o 4º dia, veio o 3º dia. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui nesse compacto? Veio o 2º dia, veio o 1º dia, e a Bíblia diz que ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam reunidos, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Se eu e você queremos ser tocados pelo fogo de Deus, se eu e você queremos ser tocados pela presença do Espírito Santo, Deus precisa encontrar em nós um coração aquecido, e Ele precisa encontrar em nós um coração perseverante diante das dificuldades, dos problemas, das lutas, da frieza, da opressão, diante de tudo aquilo que possa se colocar entre nós. E esse derramar de Deus, Ele tem que encontrar em nós um coração perseverante. Pelo amor de Deus, compacto, dá um glória a Deus aí, meu filho. Yeah! Perseverante, ansioso, desejoso por mais de sua presença, mais de sua graça, mais de sua glória, mais. Vamos lá, igreja do Senhor Jesus, levanta suas mãos a Ele, pelo amor de Deus, e clame pela presença dEle. Só Tu és santo. Só Tu és santo. 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 Nós queremos permanecer. Nós queremos permanecer. Nós queremos permanecer. Não abrimos mão. Não abrimos mão. Não vamos negociar a Tua presença. Só Tu és Santo, Santo Deus, e não há outro como Tu. Jesus. Como Eliseu disse para Elias: não me faça te deixar até que eu tenha recebido porção dobrada do Teu Espírito. Eu vou com você até que eu receba a porção dobrada do Espírito. Elias falou para ele: olha, o que você está me pedindo é difícil, mas se você estiver comigo, meu filho, você vai receber.
Meu filho, é impossível permanecer. É impossível permanecer buscando. É impossível permanecer clamando. É impossível permanecer nesse lugar de busca, de fome, de anseio, e a coisa não mudar, e a coisa não acontecer. Porque a palavra diz em Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á, buscar e abrir-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Clama por Ele, clama pela presença dEle. Vamos compacto, joga sua mão lá em cima, levanta a sua voz. Eu já passei do tempo, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo tem mais. O Espírito Santo tem mais. Ramacanta, Ramasúria, Ramalamaquete, Ramalamasórias, Riandelemaia, Cata, Ramasúria, Rimacaite, Ramalamasúria, Ramas. Oh! Enche a nossa vida com a tua glória, Espírito Santo de Deus. Yeah! Ramalamassúria, Ramalamaia, Cata, Ramasúria, Ramas. Mais de tua presença. Oh, derrama a tua glória, derrama a tua glória, derrama a tua glória, Espírito Santo de Deus. Só tu és santo. Oh, só tu és. Riandele malamaya la masuria le cantara la macodoro no mogusiria la malamas. Mais de ti, Senhor. Derrama o teu fogo, tua glória. Só tu és. Sabe, eu queria convidar você que está acompanhando o compacto esses dias. Presta atenção, meu filho. Nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. E presta atenção, meu filho. Eu vou estar ministrando, eu quero estar ministrando online. Nunca fiz isso na minha vida não. Mas eu vou estar ministrando o batismo com o Espírito Santo. Então eu quero convidar você, tirar um dia da semana, para você orar, para você jejuar, para você preparar o seu coração, pedir fogo de Deus aí. Você está comigo? E tipo, meu filho, vamos para cima. Porque Jesus vai batizar você aí, aonde você estiver, na sua casa. Eu não sei onde você está. Aí onde você está, o Espírito Santo vai pegar você aí, meu filho. Você vai falar em línguas, você vai profetizar, você vai relampear, sapatear, ficar doido, porque o Espírito Santo vai pegar você aí, amém? Mas você tem que vir comigo. Você tem que vir na minha pegada. Ora, jejua, separa o tempo, fala: Deus, eu quero ser batizado. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, começa a fazer isso hoje, pelo menos uma vez por semana. Não estou pedindo nada demais, beleza? Senhor, os pedidos que foram apresentados, nós oramos por cada um deles. Derrama graça, derrama favor, traz resposta, Senhor. Muda a realidade do teu povo, Jesus. Nós te pedimos isso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Que crê diz, ou digita um amém, amém? Digita um amém. Você que está me assistindo hoje, você quer entregar a sua vida para Cristo, você está ouvindo eu falar de Jesus, do Espírito Santo, você fala: Zulato, eu quero isso na minha vida. Ou quem sabe você quer voltar para Jesus. Os meninos vão continuar tocando aqui um pouquinho de tempo, e você pode tomar essa decisão. Nós temos moderadores aí online. Você vai digitar para mim: eu decido por Jesus. O pessoal vai pegar o seu nome, porque nós queremos inserir você num GC online. Queremos acompanhar você mesmo no ambiente online. Não tem problema, beleza? Então faz isso para mim. Hashtag eu decido por Jesus. Se você está voltando para Jesus ou entregando a sua vida para Ele. Deus te abençoe.